Bom dia, bom dia, bom dia. Voltamos aqui. Peço desculpa, nós tivemos aí um problema, o YouTube me derrubou, mas já voltamos. Vou recomeçar a nossa explanação do nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje, visto que nós já estávamos um pouquinho mais adiantados, né? Mas muito em função dessa queda, vou recomeçar até mesmo para ficar o vídeo inteiro aí, para que todo mundo possa assistir depois sem maiores problemas. Vamos falar então um pouco novamente aí sobre o fechamento de ontem, após muito estresse no mercado nas últimas semanas, inclusive na segunda-feira, né, por conta do aumento dos títulos lá nos Estados Unidos, queda das bolsas americanas e diversos outros fatores também. Nós tivemos ontem um dia mais tranquilo aí para o índice Ibovespa e para as bolsas mundiais. Ontem nós tivemos aqui no Brasil, pesando para o lado positivo, a aprovação, manutenção do texto, na verdade, da PEC emergencial. Como nós falávamos ontem de manhã aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado, o relator da PEC iria conversar com o presidente Jair Bolsonaro, e o presidente Jair Bolsonaro ontem queria retirar os policiais, né, do gatilho do teto orçamentário. Lembrando que a partir de 95% do teto orçamentário alcançado, alguns gatilhos são acionados, um deles ali a questão de não haver mais reajuste salarial de servidores. E aí o presidente Jair Bolsonaro queria que os policiais, de maneira geral, ficassem de fora desse gatilho. Mas após muita negociação, muita conversa, foi mantido o texto, principalmente aí para dar mais segurança à PEC e principalmente aí não correr o risco de estourar o teto de gastos. Outra coisa que movimentou bastante ontem foi a questão do julgamento lá da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né, no caso da Lava Jato. Lembrando aí que o ministro Gilmar Mendes colocou em votação, em pauta, lá na segunda turma do STF, e enquanto eles discutiam e votavam, o ministro Cássio Nunes, que é aquele indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, pediu vistas do processo e a votação acabou parando. Não se sabe quando que ela retorna, existem até algumas especulações em torno disso, mas são somente especulações. Já olhando para o mercado internacional, o plano Biden foi aprovado ontem em primeira instância, lá, né, em primeiro turno. Hoje ele deve ir para a votação da aprovação final, o que movimentou, obviamente, os mercados e também ajudou a queda nos títulos, nas treasuries para 10 anos lá nos Estados Unidos. Lembrando que esses aí são os títulos com maior segurança dentro do mercado, né? E com o aumento do valor desses títulos, automaticamente aí há um maior risco de inflação e principalmente pessoas migrarem aí para a renda fixa, ainda mais no título mais seguro do mundo. Olhando para a Europa, também foi muito positivo ontem na Europa, principalmente porque ontem foi divulgado o PIB da zona do euro e houve um crescimento no quarto trimestre houve uma queda, na verdade, né? Mas o resultado do PIB foi um pouco melhor do que se imaginava. Na Ásia, houve alta também, exceção a China, que tem passado por problemas ultimamente devido à atuação do governo aí para prevenir, teoricamente, possíveis bolhas. E essa intervenção aí tem preocupado os investidores. Ontem também tivemos aí queda de quase 10% no preço do minério de ferro, o que fez com que as ações da companhia Vale tivessem queda e pela sua expressão dentro do índice Ibovespa, automaticamente não houve uma maior alta do índice Ibovespa. Vamos falar novamente aí sobre os indicadores. Ontem Ibovespa fechou a 111.330 pontos, alta de 0,65. Dólar fechando a 5,79, alta de 0,13. Nasdaq a 13.073, uma alta de 3,69%. S&P 500 3.875, uma alta de 0,54%, e Dow Jones uma alta de 1,42% a 31.832 pontos. Olhando aí para a Europa, na Europa nós vemos hoje
hoje não, ontem, desculpa, o euro fechando a R$ 6,94, uma forte alta de 2,08%. Alemanha com alta de 0,40 a 14.437. França, alta de 0,37 a 5.924 pontos. Reino Unido a 6.730 pontos, uma alta de 0,17. E direções opostas na Ásia, com a China tendo queda de 1,82 a 13.475 pontos, e o Japão alta de 0,64 a 29.290 pontos. 88 cents. Olhando aí para o fechamento de ontem, as principais altas nós tivemos ontem BIF3, que é Minerva, alta de 6,13% a R$ 10,20. BRFS 3 a 5,97% de alta, fechando em R$ 24,65. Suzano BR3 a 79,18, uma alta de 5,05, principalmente com uma expectativa aí de aumento da demanda por papel e celulose na China. Braskem com alta de 4,27 a 31,49, e TOTS, que estava caindo quase 2%, subiu 4,05 após algumas divulgações no dia de ontem, aí, fechou a 29,52. Olhando para as principais quedas, nós tivemos ontem Lame 4, que é Lojas Americanas, a 5,70% de queda, fechando a R$ 21,00. BTOW 3, 5,25% de queda, a R$ 63,14. Via Varejo fechou a R$ 10,98, caindo bastante. Via Varejo, quase 5% de queda. Loja Zering, R$ 14,40, 4% de queda, e Ezetec fechando com 3,92% de queda a R$ 28,87. Olhando para nossa agenda interna, nós temos aí hoje divulgação da confiança do consumidor brasileiro e fluxo cambial estrangeiro no país, lembrando que principalmente no mês de março aí já saiu bastante dinheiro aí de investimentos do Brasil. No cenário internacional, temos a divulgação da produção industrial na França, índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos e leilão de títulos para 10 anos lá nos Estados Unidos, que são as Treasuries, e obviamente devem movimentar o mercado. Olhando aí para a política, o Conselho de Ética da Câmara abriu processo contra o deputado Daniel Silveira, é aquele que foi preso lá por decisão do STF, né? Porque ele havia exaltado a tortura na ditadura militar e principalmente ameaçado aí de invadir e incitado as pessoas a invadirem o STF. O Cássio Nunes, como eu já falei, ministro indicado por Bolsonaro, pediu vistas do processo contra Moro, então aguardamos aí e com certeza vamos trazer notícias pertinentes assim que elas surgirem. Em primeiro turno na Câmara foi aprovado o texto base para a PEC emergencial e hoje deve ser enviado aí para a Câmara a votação de segundo turno e, obviamente, aí a possibilidade de aprovação ainda hoje. Os prefeitos de vários municípios pedem prorrogação do pagamento de dívidas de financiamentos junto a bancos públicos, o que obviamente preocupa também aí instituições como o Banco do Brasil. BNDES não tanto, mas Banco do Brasil já sinaliza aí uma possibilidade aí de déficit nos recursos do próprio banco, e o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, adiou o discurso que ele faria ontem, deve fazer hoje. Ele adiou o discurso após o pedido de vistas lá no STF por meio do ministro Cássio Nunes. O discurso de Lula pode ser que ele se lance já como pré-candidato à presidência em 2022 e isso deve movimentar o mercado no dia de hoje. Olhando para a economia, tivemos aí novamente recordes de mortes aí no Brasil. Infelizmente aí o Brasil chegando a quase 2.000 mortes por dia. A campanha de vacinação, o próprio Ministério da Saúde diz que está em risco de parar a campanha de vacinação por falta de doses da vacina e encarecidamente, né, foi encaminhado aí um ofício pedindo 30 milhões de doses da vacina da estatal chinesa, a Sinopharm.
para ajudar o Brasil aí a continuar, lembrando que o Brasil tem menos de 5% aí da população brasileira vacinada. Segundo alguns estudos, a vacina da Pfizer ela tem eficácia contra a variante que foi encontrada aqui no Brasil, principalmente lá em Manaus. A Febraban tem cobrado aí do governo, Febraban, a Federação dos Bancos, né? Cobrado aí do governo disciplina fiscal e controle da pandemia, principalmente aí por conta do crédito, né? Pode vir aí uma nova rodada de adiamento, mas a Febraban diz que se não houver um controle da pandemia e disciplina fiscal, não será possível manter a liquidez das operações devido à inadimplência. Dado interessante, 62% de novos investidores com mais de 56 anos na Bolsa Brasileira em 2020. Mais pessoas, não é só o pessoal mais novo, na casa dos 20, 25 anos, o pessoal mais experiente aí também tem ingressado, começado a buscar investimentos mais agressivos, pensando principalmente em ter uma rentabilidade, já que hoje a renda fixa não tem proporcionado isso. Hoje tem a votação final do plano Biden lá nos Estados Unidos. E olhando para o cenário corporativo, a TOTS, né, ela anunciou ali a compra da RD Station, que é a empresa líder de automação em marketing digital. Por isso, ontem, a mudança, que ela estava caindo 2,5% e subiu 4% no dia de ontem. Empresas podem pedir aumento da carência do Pronamp. Empresários aí que solicitaram o Pronamp, aquele recurso lá com subsídio do governo, carência para pagar também, eles podem pedir aumento da carência. Já está sendo colocado em trâmite essa nova carência aí para ajudar as empresas. A BR Distribuidora teve lucro de mais de 3 bilhões no quarto trimestre de 2020 e a queridinha da Bolsa, Magazine Luiza, Magalu, que não para de crescer, não para de avançar, disse que irá ir em direção a supermercados e delivery em 2021. Lembrando que Magalu já tem feito algumas aquisições nesse sentido e com certeza isso deve movimentar o mercado e deve movimentar as ações de Magalu. Lembrando que aqui não fazemos recomendação de compra, é apenas notícias. Hoje nós temos divulgação de resultados do quarto trimestre da Aliança Sonai, da Alupar, Braskem, Eneva, EcoRodovias, Sinqia, Terra Santa e Trisul. E olhando, obviamente, já para o cenário internacional, vemos aí as bolsas norte-americanas operando nesse momento 6h24 da manhã em leve alta, próximo aí do 0,5%, 0,2%. Na Europa também as bolsas trabalhando todas em alta. Japão, a bolsa Nikkei novamente hoje operando com leve queda. Por outro lado, temos nesse momento a bolsa chinesa operando em alta de mais de 0,5%. Essa oscilação, todo esse mercado aí que tem oscilado, deve ter um reflexo no Brasil, mas uma oscilação menor do que nos últimos dias, principalmente aí por conta aí da votação da PEC emergencial, que pode ser um sinal positivo para o país, e a aprovação do plano Biden, que também deve movimentar a economia global como um todo. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Continue conosco aí todos os dias a partir das 5h50 da manhã. Nós estamos aqui. Lembrando que hoje tivemos um probleminha, então tivemos que subir o vídeo manualmente ao invés de fazer ao vivo o nosso Morning Call, o que esperar do mercado. Obrigado pela sua companhia, tenha um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.